Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai ver então a parte de carga térmica. Como é que a gente calcula então uma carga térmica para um determinado ambiente, tá? Aqui tem um exemplo do ambiente, ó, onde eu tenho 4 janelas, tá? E uma porta, tá? Então o que que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vamos realizar um cálculo de carga térmica? Primeira coisa é determinar, ó, a orientação solar, tá? Então a gente tem que verificar aqui qual janela fica para o oeste, ou parede para o oeste, norte, leste e sul, tá? Então a gente vai verificar, vamos determinar, né, a orientação. De acordo com a orientação, vai mudar a nossa incidência de calor, tá? Por isso que é importante a gente determinar esses pontos aí no nosso ambiente. A não verificação desses pontos torna aí o nosso cálculo errado, tá? Então, ó, de acordo aqui com este exemplo, nossas janelas possuem, ó, 1 metro de altura por 1,5 metros de largura. Calculando aqui em metros quadrados, nos dá 1,5, tá? Então, nós teríamos, ó, 1,5 metros mais 1,5 metros, 3 metros de janela para a fachada leste. Igual para o oeste, ó. Teríamos mais 2 janelas de mesma área, então mais 3 metros de janela para a fachada oeste, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem que verificar é essas dimensões das janelas e a sua orientação. Como é que a gente realiza também para as paredes? As paredes funcionam da mesma forma, tá? Então, se eu tenho 6 metros de parede para o leste, um pé direito de 3 metros, então eu tenho um total de 18 metros de parede para o lado leste. Lembrando que eu tenho que descontar a área das minhas janelas. Então fica 18 metros menos 3 metros das minhas janelas, ficam 15 metros, tá? Vamos para o preenchimento da tabela. Então, para realizar o preenchimento da tabela, conforme ali aquele exercício, ó, lado leste, então eu tenho 3 metros quadrados de janela. O que que vai determinar aqui, ó, a escolha do fator? É se minha janela ela possui proteção interna, ou seja, cortina, persiana, ou proteção externa, tá? Se ela tem alguma uma marquise, alguma coisa que protege ela da incidência do sol, ou se ela não tem proteção nenhuma. Nesse nosso exemplo, a gente utilizou a proteção interna, tá? 130. O que que a gente deve fazer agora? Multiplicar fator selecionado pelos metros quadrados, tá? Vai nos dar a quantidade de calor em quilocaloria por hora, tá? Então, devemos, feito para o lado leste, realizamos o mesmo processo para o lado oeste, tá? 3 metros quadrados, escolhemos também com proteção interna. Notem que para o lado oeste e o lado leste mudou já o coeficiente, tá? O que que significa essa mudança? Que neste lado aqui oeste a gente tem uma incidência maior de calor do que do lado leste, tá? Feito as janelas, nós vamos para o tipo de vidro. Então, temos 6 metros quadrados de janela no total. No nosso exemplo, o vidro comum. Então, a gente faz a multiplicação aqui direto. 6 metros quadrados vezes o fator 300, tá? Paredes. Então, a gente vai contabilizar, ó, aqui nas paredes externas, tá?
todas as orientações. Então a gente vai somar aqui as orientações, exceto o sul. A gente vai somar as orientações oeste, norte e leste, tá? Quantos metros quadrados tem de parede, descontando janela e descontando a porta, tá? Então a gente desconta essas áreas de janela e porta da nossa área de parede total, multiplica pelo fator. O que, que seria esse leve ou pesada? Aqui é de acordo com a construção, tá? Multiplica a área das paredes pelo coeficiente, vai te dar a quantidade de quilocal por hora, tá? Paredes ao sul, ó. Paredes ao sul. Se nós tivermos qualquer parede para o sul, externa, nós consideramos aqui, colocamos os metros quadrados e consideramos aqui também. As paredes ao sul, elas têm uma incidência de calor menor, tá? No nosso exemplo, nós não temos ali uma parede voltada para o sul. Nós temos uma parede interna para o sul. Ó, notem que aqui, ó, nós temos parede interna, tá? E uma parede interna também aqui para o norte, tá bom? Então, essa parte aqui e essa parte desse outro lado, tá? Deste lado de cá, elas vão na contagem das paredes internas. Então, foi na contagem das paredes internas. Os metros quadrados das paredes internas vezes o coeficiente vai te dar a quantidade de quilocal hora, tá? Agora, nós devemos verificar o nosso teto, de que material ele é feito. Então, nesse nosso exemplo, seria entre andares. O que, que seria isso? Um exemplo de um apartamento no segundo andar. Então, ele é entre andares. Tem um piso, tem uma construção abaixo dele e tem uma construção acima dele, tá? Notem que para a construção entre andares, a carga térmica, que é a incidência de calor, tá, proveniente do teto, é menor, tá? Então, de acordo aí com o material que é feito o teto de vocês, as condições, vocês vão determinar aqui o coeficiente, tá? E vão fazer a multiplicação dos metros quadrados de teto vezes o coeficiente. O piso mesmo, aí tem o mesmo área do que o teto, né? Mas o piso, se for sobre o solo, ele não absorve, ele não tem essa absorção de calor, tá? Então, o piso nós só devemos considerar se ele for aí num segundo andar, terceiro andar. Se ele não for direto sobre o solo, nós consideraremos o piso. Se for no solo, diretamente no solo, não é para ser considerado, é que o valor é zero. Nosso exemplo é um segundo andar, então consideraremos aqui o piso, tá? Então, aqui o fator da troca da transferência de calor, então é metros quadrados do piso vezes o fator, vai te dar também aqui o valor, tá? Número de pessoas. Então, nós temos que verificar a quantidade de pessoas, atividades que elas desempenham. Notem que conforme a atividade vai mudando essa quantidade de calor, né, liberada pelas pessoas. No nosso exemplo, atividade normal, 3 pessoas. 3 vezes 150 dá os 450. Terminando aqui já no último ponto do nosso cálculo simplificado de carga térmica, então equipamentos elétricos, tá? E iluminação. Então nós vamos somar todas as potências em watts dos nossos equipamentos elétricos, iluminação, multiplicaremos pelo fator e vai dar aqui a quantidade de quilocal hora, tá bom? Aqui é considerado, ó, portas e vãos, tá? Então tudo que aqui é considerado onde elas vão ficar um bom tempo aberto, tá? Para áreas não climatizadas. Então, se tu tem um exemplo de um local comercial onde ela tem que ficar muito tempo aberto para uma área externa, daí nós consideraremos esse esse coeficiente, esse fator, tá?
Mas se é uma porta que ela está constantemente fechada, dificilmente é aberta, ou se ela é uma porta interna para um outro local que também é climatizado, também não é considerado, tá? Então nós vamos fazer a soma de todos os fatores aqui que foram calculados. Esse valor aqui vai nos dar em quilocal-hora, tá bom? Nós vamos escolher o fator geográfico. Então, para a escolha do fator geográfico, nós vemos aqui no mapa. Então, notem para o estado aqui, ó, do Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina e Paraná, nós utilizamos 0,9. Colocamos aqui, então, o 0,9, multiplicamos o nosso valor do somatório das cargas térmicas vezes 0,9, vai nos dar o novo valor, tá bom? Então, para converter de quilocal para BTU, aqui foi multiplicado por 3,999 por 4, arredondando, tá? Então, a gente faz a conversão. Então, para converter aqui de quilocal para BTU, nós podemos utilizar um conversor, tá bom? Ou tá verificando ah, ali o coeficiente de conversão, tá? Aqui, então, realizando a conversão, deu aproximadamente 15.000, tá? Deu 15.000 BTUs, 1,25 TR. Cada TR corresponde a 12.000 BTUs, tá? Lembrando, ó, se o nosso valor deu 15.000 BTUs, então ali o ar-condicionado escolhido para suprir essa demanda seria o equipamento de 18.000 BTUs. Nunca podemos escolher aqui um equipamento abaixo dessa demanda, tá? Isso aqui seria a demanda mínima para a gente conseguir climatizar o nosso ambiente. Aqui nós temos aí uma tabela com algumas sugestões, tá? Retirada aí da NBR de potência dos equipamentos, tá? Então, um aparelho de som 200 watts, um aquecedor 1.500 watts, que é aí para complementar aí o nosso cálculo. Essa é a parte de cálculo de carga térmica simplificado, tá? Então, esse aqui é um cálculo mais que a gente tem disponível em planilhas aí, que nos facilita aí no dia a dia, tá? É um cálculo mais simples, mas que nos atende. Então, até a próxima.